Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o au pair. No vídeo anterior eu estava falando sobre o processo que me fez chegar a decidir fazer o au pair e eu senti a necessidade de explicar com mais detalhes sobre o au pair. Olá gente, se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ingrid Aida e eu falo sobre mim. Nesse canal eu compartilho sobre a minha vida, meu estilo de vida, o fato de morar fora do Brasil, o fato de eu ter 30 anos e como eu estou à busca de desenvolvimento pessoal. E nessas séries de vídeo eu estou especificamente falando o motivo pelo qual eu vim morar nos Estados Unidos. Então, no primeiro vídeo do canal, é mais uma reflexão que me deu vontade, foi mais um momento de despertar de vamos abrir um canal. E no segundo vídeo eu falo sobre a parte 1, do motivo pelo qual me fez a vir até os Estados Unidos como au pair. Eu não quero ter au pair como o assunto central deste canal, porém faz parte da minha vida e eu adoraria compartilhar com vocês. No vídeo anterior eu falo toda a trajetória, desde a minha vontade de poder morar no exterior, e eu tô devendo a parte 2, que é quando eu de fato consigo me inscrever no au pair. Porém, eu senti a necessidade de destrinchar mais um pouco esse assunto. E a gente vai fazer isso aqui agora. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou fazer a parte 2 da série de como que foi esse processo após a minha inscrição no au pair. Mas, vamos lá, ok. Então tá, o au pair, ele é um programa de intercâmbio onde pessoas vêm para os Estados Unidos viver uma experiência cultural. Ou seja, a pessoa vem a trabalho, porém ela tem acesso a cursos, o estilo de vida dos americanos. Então, é uma ótima oportunidade para a pessoa vir e aprender ou desenvolver o inglês. Bom, como já fazem 6 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, como eu disse anteriormente, muitas coisas provavelmente devem ter mudado. E, de fato, mudou. Mas não mudou tanto assim, tá? Então, assim, eu só realmente esqueci muitas coisas mesmo. Então, a primeira pesquisa que eu fiz foi entrar na agência de intercâmbio que eu vim fazer e coletar algumas informações. Porém, eu não vou fazer nenhuma propaganda aqui, porque como já fazem 6 anos que eu vim, eu não sei como que estão as políticas estruturais da agência, não sei como que ela tá. Então, de fato, eu não quero me colocar nesse lugar onde eu indico para você uma coisa que infelizmente não tá bom, não funciona, porque já faz um tempo que eu não tenho essa experiência. Então, quis entrar na empresa que de fato está responsável por esses intercâmbios. E de antemão, eu já falo que existem muitos no mercado. Este vídeo tem caráter apenas informativo e reflete a minha experiência pessoal como au pair nos Estados Unidos. Não estou indicando, patrocinando ou representando nenhuma agência de intercâmbio. A minha vivência aconteceu há alguns anos e foi positiva, inclusive com a agência pelo qual viajei, mas recomendo que, se tiver interesse, pesquise por au pair nos Estados Unidos para encontrar informações atualizadas e detalhadas sobre o programa, agências e requisitos atuais. Eu vou falar sobre uma delas, tá bom? Que eu entrei aqui e pesquisei e tal, que foi a mesma que eu vim pra cá. Eu não creio que vá mudar muito de uma para outra. Talvez mude o valor que você tem que pagar. Porque eu também estava observando que o valor também depende do país que você está, tá bom? No website você vai encontrar assim: você está querendo se tornar uma host family ou você vai tá querendo se tornar uma au pair? Então eu coloquei aqui para au pairs e eu vou colocar em português também para poder facilitar o meu cérebro já falar de uma coisa só. Então aqui, nesse website você vai encontrar a visão geral do programa, o programa e a elegibilidade, os benefícios, as qualificações, os detalhes dos programas, segurança da au pair, os testemunhos. Eu acho isso interessante falar. O que seria na prática uma au pair, né? Tipo, qual que seria a rotina na prática de uma au pair? Então, assim, existem vários tipos de rotina, né? Vários tipos de necessidades, dependendo da sua família, dependendo da idade delas, dependendo das atividades que elas fazem. Mas, numa visão bem geral mesmo, seria assim: rotina da manhã, fazer a higiene das crianças, como banho, escovação de dentes, né, a preparação do café da manhã. Aí, dependendo da idade da criança,
você leva as crianças para a escola, ou se a criança for muito novinha, você vai ficar com a criança, fazendo atividades, levando as crianças para parques, para bibliotecas. Aqui tem muitas bibliotecas públicas, espaços, né, de família e tudo mais. Depois que essa criança voltar da escola, você pode levar ela para alguma atividade também. Então, assim, não para nunca. E, às vezes, você tá com uma criança mais nova e uma criança mais velha. Essa criança mais velha vai para a escola e essa criança mais nova fica em casa. Então, quando essa criança mais nova está em casa, você provavelmente vai ficar responsável pelas coisas dessa criança. Por exemplo, lavar uma roupa, organizar os quartos, entendeu? Fazer o almoço, tudo mais. Ou, se você não tiver nenhuma criança, você tem aquele tempo livre e você pode seguir a rotina que a família vai te dar, ou você pode criar sua própria rotina de estudo, ou se você quiser fazer alguma atividade fora, você pode fazer. Tudo depende, gente, tudo depende. Então, vou ser menos específica possível aqui, senão a gente vai entrar num mar de possibilidades. Esse programa de intercâmbio é um programa onde você precisa, pelo menos, ser simpatizante com criança, porque, independente da idade, criança é criança, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa, pelo menos, ter um interesse de ficar com criança, né? Porque você vai ficar um ano inteiro, ou se quiser 2 anos, com criança, cuidando de criança o tempo todo. Então, tenha certeza que cuidar de criança é um dom seu, ou uma vontade, ou tipo, sei lá, se dê bem com criança, tá? Não vai maltratar a criança dos outros, pelo amor de Deus. Além de ser ruim pra você, é ruim pra elas. Então, não queremos isso, né? O trabalho, no máximo que você pode trabalhar, 45 horas semanais, tá bom? Isso é o máximo. Você não pode trabalhar mais do que isso. Porém, existem famílias que você vai precisar trabalhar só 20 horas, ou trabalha 30. Eu trabalhava 40. É garantido que você tenha um quarto só para você e que você tenha uma alimentação gratuita. É tudo conversável, né? Você tem que conversar com a família sobre o que você gosta, o que você come, o que você não come, que você tem alergia, que você não tem alergia. Então, por isso que a comunicação é tudo, tá bom? O salário é de, no mínimo, $215 semanais. Porém, existem famílias que pagam mais que isso. Durante todo o ano, você tem 2 semanas de férias. Você pode cortar elas, tipo, pegar 3 dias, 5 dias, 7 dias, as 2 semanas diretas. Tudo é conversável, tudo é flexível, tá bom? Então, você tem 1 dia e meio de tempo livre por semana, tá? Então, por exemplo, vai ter o final de semana, o sábado todinho, metade do domingo, ou sábado, enfim, vice-versa. Ou durante a semana também, tá bom? Eu tinha o final de semana e mais um dia, então eu tinha 3 dias de férias, de folga. Você tem um final de semana totalmente gratuito por mês. E aí você pode ficar 1 ano, ou se você quiser estender para 2 anos, tá bom? E uma coisa muito legal é que mesmo que você fique 1 ano, 2 anos, após terminar o programa de au pair, você tem mais 1 mês que você pode ficar no país, passeando, curtindo, estudando, fazendo o que você quiser. O programa, você precisa, para você conseguir o certificado, você precisa fazer algum curso. Você pode fazer qualquer curso que você quiser, porém, a família, ela vai pagar no mínimo $500 por essa aula. Tem que procurar o valor do curso de acordo com o budget da família, né? Ela pode pagar $700, ela vai conversar com você, mas o mínimo é 500. Então é assim, deixa eu tentar explicar melhor. Para você conseguir o certificado de você concluir esse tipo de intercâmbio, porque ele é um intercâmbio de estudo e trabalho, né? Então vamos estudar. Por exemplo, eu fiz um curso de comunicação, porque não tinha inglês. Fiz de inglês, não tinha, fiz de comunicação. A minha família, ela me pagou $500 para eu fazer esse curso. E acho que o meu curso foi um pouquinho mais, e eu paguei do meu bolso esse pouquinho mais. O valor que você paga para a agência já está incluso o seu voo para os Estados Unidos e o seu voo de volta dos Estados Unidos para o Brasil. O seguro viagem também já é fornecido para vocês. Nesse processo, você vai fazer uma entrevista em que você vai ver se o au pair se alinha com o seu objetivo, tá bom? Se alinha com esse objetivo, você vai fazer um teste de proficiência da língua inglesa, que o ideal seria intermediário, como eu expliquei no vídeo anterior. Você, passando nessa fase, você vai ter a sua preparação, seu aplicativo e tudo mais, que eu vou explicar isso no próximo vídeo. E você vai ter uma preparação de como conseguir o visto J1.
Então, você vai se encontrar com a pessoa que estiver ajudando você a fazer a aplicação. Ela vai te explicar que tipo de pergunta, como se comportar, o que falar, o que não falar durante a entrevista do consulado americano para você conseguir o visto J1, que é a categoria do au pair. O J1 é o visto de trabalho e estudo dos Estados Unidos, né? Tem vários tipos de vistos, como o B1, que é o de turista, e entre milhares de outros, tá bom? O visto hoje tá custando $185. Você vai pagar o valor do au pair, né? Você vai ter algumas coisas que já estão inclusas, como o voo. Porém, tem algumas coisas que você vai ter que pagar fora o programa do au pair, né? O visto, que é $185, um certificado policial, um certificado de saúde, né, para poder provar que você está em condições saudáveis para poder ir para os Estados Unidos, carteira de motorista, o passaporte, gente, o passaporte, cara, o passaporte brasileiro, gente, tá R$ 257 hoje, setembro, dia 30. Porém, eu vi boatos que vai aumentar, gente. Então vocês corram, por favor, vocês corram para poder tirar esse passaporte. Independente se for vir ser au pair, se for para Alemanha, se for para Austrália, se for para Inglaterra, França, pro México, para, né, próximo aí do Brasil, Colômbia, que seja, a gente tira o passaporte agora, real, oficial, tá? Vai dobrar o valor, gente. Ó, há uma proposta em análise para reajustar a taxa para aproximadamente $430. Oh, meu Deus, R$ 430. O que é um aumento de 67%. Enfim, gente. Por favor. Passaporte. Corre. Bom, os pré-requisitos são, tá? Os pré-requisitos para essa oportunidade de intercâmbio são ter entre 18 a 26 anos, ainda continua a mesma coisa. Experiência, isso aqui é muito importante, experiência de 300 horas com crianças que não são família. Eu não falei isso no vídeo anterior, né? Precisava ter falado, eu vou falar no próximo. Vocês precisam trabalhar 300 horas com crianças, tá bom? Eu lembro de eu ter trabalhado com 2 crianças que então são da minha família e eu ter pedido para elas referências, tá, de horas. E tem que ser pelo menos de 2 famílias. Mas acho que apresentar pelo menos 2 famílias, apresentar 2 experiências de 2 famílias. Pode ter 3 crianças, 5 crianças, mas tem que dar 300 horas no total. Então vocês vão, enquanto vocês estão preparando tudo isso, gente, dá um trabalhinho no final de semana com as crianças, sabe? Para poder pedir referência para elas depois. Eu vou explicar isso melhor depois. Ter inglês intermediário, então você precisa passar na prova. Então, gente, estudem inglês. E isso não só para o au pair, mas para a vida. Mesmo que vocês não saiam do Brasil, falem, estudem inglês. Ter o ensino médio completo, tá? Gente, tem muita gente que ainda tá no ensino médio, com 18 anos, não dá. Tem que sair do ensino médio. Disponibilidade de estar por 18 meses. Ou seja, muita gente acha, talvez, que você tá fazendo faculdade. Aí você tem as férias lá de 2 meses da faculdade. E aí você vem para os Estados Unidos como au pair, isso não dá. Como au pair não dá. Então você precisa ter 12 meses de disponibilidade. Ou seja, faz isso depois que você terminar a faculdade, ou tranca a faculdade e vem, ou antes de você começar a faculdade, por exemplo. Ter habilitação e saber dirigir. Tá bom? Ter habilitação e saber dirigir, porque eu tinha habilitação, mas eu não sabia dirigir. Então eu tive que ralar para poder aprender a dirigir. Então eu aprendi a dirigir, mas eu tinha muita insegurança. Eu adquiri uma segurança aqui nos Estados Unidos que eu não recomendo, mas foi assim que aconteceu. Ser solteira, sem filhos e não estar noiva. Não ser portadora de doenças, porque a saúde aqui nos Estados Unidos é muito caro. É muito caro. Então, para adquirir remédio, para fazer consulta, é tudo muito caro. Gente, vocês vão receber $215 por semana. É muito complicado você ficar pagando por consulta. Então, assim, se vocês tiverem algum tipo de doença, considere fazer outro intercâmbio, tá? Tipo,
eu não sei se o au pair é uma boa pra vocês, porque a gente recebe muito pouco, a gente, né, a gente não, a gente então, bom, eu recebia menos que isso, recebia 200 conto, mas enfim. Então, tipo, não ser portadora de doenças pré-existentes físicas ou psíquicas. E você precisa estar vacinado contra o Covid. Se você tiver tratamento odontológico, é recomendado, aliás, é preciso que você finalize esse tratamento antes de você embarcar, porque, de novo, é muito caro, é muito caro. E também que você não tenha feito nenhuma cirurgia recentemente. Então, eles aconselham você, se você tiver feito alguma cirurgia, esperar 12 meses após essa cirurgia para então depois vir para os Estados Unidos, porque a gente não quer, eles não querem que você tenha nenhuma complicação. Ah, uma coisa que eu não falei é assim, é bem legal isso, tá? Quando vocês vão vir, quando as au pairs vêm aqui para os Estados Unidos, tem um curso de uma semana em Nova York. Você vai poder conhecer a cidade de Nova York, fazer contatos com novas au pairs, criar novas amizades, né? Até você antes de você conhecer a sua família anfitriã. E você vai fazer alguns tours lá, bem rápidos, não é nada muito aprofundado, em Nova York. E também você vai poder fazer algum tipo de treinamento. Mas enfim, foi bem legal, muito legal. Tipo, acho que foi a melhor parte do meu programa de intercâmbio, porque a gente se conheceu muita gente lá. Eu vou colocar mais detalhe no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, eu não sei. E é isso, gente. Então, não tem muito o que falar mais, eu acho. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem nos comentários. Ou vocês me sigam no meu Instagram. Meu Instagram é ingrid.aiden. Vou colocar aqui na tela para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, reach out to me. Fale comigo. E aí a gente vai por isso. Só um adendo aqui, gente. Eu estou aprendendo a ser youtuber, tá? Então, muitas coisas pode ser que estejam muito vagos, ou a minha comunicação não tá legal, mas eu tô aprendendo, tá? Então eu vou aprendendo junto com vocês. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.